Ok? Nós estamos meditando sobre bem-aventuranças lá no Evangelho de Mateus, né? E gostaria de relembrar aqui aquilo que nós vimos, Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 5, versículos 3 a 6. Ele diz aqui, né, na Nova Versão Internacional: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, até aqui nós meditamos, né? E essas bem-aventuranças, eles começam com uma descrição da atitude correta em nossos corações, né? Qual atitude deve haver no coração do discípulo? E falamos já sobre o pobre de espírito, né? Quer dizer, um coração quebrantado, um coração que se sente miserável diante de Deus, diante da santidade de Deus, uma atitude também em relação ao nosso pecado, né? É um lamento, o choro da alma, é um lamento por causa da escuridão que existe em nós, e uma atitude correta em relação à vontade de Deus, né? A palavra de Deus, no sentido de aceitá-la e crer nela de todo o coração para obedecer e nos submeter a ela. Então, aí a questão da humildade, a mansidão, né, que é importante quando nós nos deparamos com a nossa falência espiritual diante de Deus, que nós precisamos de Deus e nos submetemos à direção de Deus para nós, né, a palavra de Deus para nós, a vontade dele para nós. E essas atitudes criam em nós uma profunda fome e sede de justiça, né? De estar certo com Deus, de a nossa vida estar certa com Deus, de andar uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, aquela sede, aquela fome, né? De ter uma vida reta diante de Deus. E essas bem-aventuranças, então, nós vemos agora, até agora, como naquela relação entre nós e Deus, né? Então, é aquilo que ele parece, né, descrever mais ou menos a nossa conversão, a conversão nossa para com Deus, né? Nosso retorno para com Deus. E agora, hoje, nós vamos ver sobre misericórdia. Já é algo em que nós recebemos de Deus, mas que nós também compartilhamos com o nosso próximo. Como filhos do Pai Celeste, nós também começamos a olhar para Ele imitando, né? Fome e sede de justiça é aquele desejo intenso, né, de ser como Jesus foi, né, de viver uma vida com as mesmas atitudes que Jesus tinha, né? Então, Deus vai conceder isso, vai nos encher, né, com a sua justiça, vai nos encher com as suas coisas, né, as coisas de Deus em nossas vidas. E misericórdia é uma dessas coisas, e que Deus registrou aqui como a primeira coisa para nós compartilharmos, para nós tratarmos atitudes para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 1, nós vemos ali, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós olhamos para Jesus e queremos imitá-lo. É isso, né? Ser um dos filhos de Deus significa que a gente começa a manifestar também as coisas de Deus em nossas vidas, né? Atitudes
em nossas vidas, né? A gente acabou de cantar, um coração igual, né? Queremos ter um coração igual ao teu, Senhor. Então, é um pouco isso, né? Que nós precisamos manifestar em nossas vidas. E a misericórdia é uma dessas coisas. É a primeira coisa que nós vemos aqui. É algo que que Deus colocou dentro de nós, dentro da nossa fome, da nossa sede pela justiça, pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus e misericórdia. Essa a primeira coisa aqui que a gente vai observar, né? E na verdade nós vamos ver que não tem assim nada de, não parece não fazer muito sentido para nós, porque ali é uma dessas coisas que foge à nossa razão, né? Mas vamos ler ali. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Quando nós falamos sobre misericórdia, nós, com a nossa razão, nós não conseguimos somar 1 mais 1 igual a 2, né? Para nós, isso parece meio paradoxal, quando nós entendemos o que é isso. Aliás, as bem-aventuranças nos parecem meio assim, né? Meio assim, contradizentes com a nossa razão, né? Com a nossa maneira de entender as coisas. E essa misericórdia, ela vai além da razão, ela vai além da justiça nossa, vai além do que nós entendemos que é o direito, né? Então, vai além de tudo isso, porque é algo que vem de Deus para nós. Se a gente pudesse fazer uma comparação, misericórdia está muito assim, é um complementar com graça, né? A gente poderia pensar em graça num movimento positivo, né? Demais. E poderíamos pensar, se formos fazer uma comparação, em misericórdia com um movimento negativo, de menos. Não é ruim, não é que é ruim, é só, assim, é o complemento ali, né? Por quê? Porque graça significa, assim, nós termos algo que não merecemos. Graça significa nós ganharmos algo que não merecemos, né? Parece que acrescentar, né? Nós vamos ganhar aquilo. Então, por exemplo, nós ganhamos o perdão de Deus, né? Através de Jesus, nós ganhamos com isso acesso à presença de Deus, ganhamos a adoção de filhos de Deus, nós ganhamos a herança celestial, né? A vida eterna com Deus. Então, é graça, nós não merecemos, mas nós ganhamos, né? E isso através da cruz de Jesus. Já misericórdia significa não termos o que nós merecemos. Então, o que é não temos o que nós merecemos? Nós merecemos, na verdade, o inferno. Nós merecemos a morte, nós merecemos a punição pelos nossos pecados, nós merecemos ser considerados inimigos de Deus. É isso que nós merecemos, na verdade. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele não nos dá isso, né? Não nos dá isso que nós merecemos por causa da cruz de Jesus Cristo. Ele nos perdoa, Ele nos justifica, né? Ele nos livra dessa punição por causa de Jesus. Então isso é misericórdia. Misericórdia é não dar a alguém aquilo que merece, a punição que merece, né? Aquele mal que merece. Mas Deus, na verdade, ele tem todo o direito de nos colocar no inferno. Ele tem todo o direito de nos condenar, né? E ninguém pode falar nada, porque é justo, na verdade, né? A punição pelo nosso pecado é razoável, está certo ele fazer isso. Deus estaria muito certo, muito correto se fizesse isso conosco. Mas o que ele fez? Ele usou de misericórdia para conosco. Não nos deu aquilo que nós merecíamos, né?
a punição que a gente merecia. E nós, então, nós recebemos o nosso nome no livro da vida por causa da misericórdia e da graça de Deus. E se a gente for pensar, então, graça e misericórdia são complementos, meio que andam juntos, né? E são um movimento do amor de Deus, né? É o amor de Deus em ação por nós. Graça e misericórdia. E isso, Deus também, Ele quer que nós compartilhemos a misericórdia, né? Misericórdia. Então, o que é essa misericórdia? Como nós podemos entender e exercer misericórdia para com os nossos próximos, né? As pessoas ao nosso redor? A misericórdia, primeiro, a gente precisa entender que ela não ignora a verdade. Não é aquilo que bota um pano quente em cima do pecado. Não faz isso. Misericórdia não é isso, né? Misericórdia, ela não ignora a justiça, não ignora a dívida. E quando Deus mostra misericórdia para conosco, sempre foi, né? Sempre vai ser às custas dele. Quando Deus é misericordioso conosco, quando ele perdoou o nosso pecado, foi às custas dele. Jesus pagou esse preço por nós. Alguém tinha que pagar. Então, misericórdia envolve isso, né? Esse sentido, que quando alguém ganha, é porque alguém perdeu. Alguém vai perder. Então, dá para começar a entender isso, né? E, na verdade, essa foi a razão porque Cristo teve que morrer, porque Deus não podia simplesmente dizer, né? Ah, esquece o pecado, faz de conta que não existe, né? Vamos deixar de lado. Não é bem isso. Existiu o pecado, mas ele teve que fazer o sacrifício de si mesmo para perdoar o pecado, para nos conceder o perdão. Então, a misericórdia, ela não ignora a verdade, não ignora o pecado, né? A realidade. Em vez de dizer esqueça, Deus disse perdoe. E significa, né? Para Jesus significou que se nós não pudéssemos pagar, ele teria que pagar. E foi isso que ele fez, né? Então a misericórdia é cara para quem doa a misericórdia. Custa alguma coisa para quem exerce a misericórdia. Não é de graça, assim, né? Graça é quando nós recebemos algo que não merecemos, né? Isso é graça mesmo. Mas misericórdia é aquilo que nós pagamos por aquilo que nós estamos dando. Quando a gente mostra misericórdia, não é apenas uma atitude, né? Não é só uma ideia, não é só esquecer, né? Ela custa e algumas vezes vai nos trazer algum prejuízo, algum sacrifício. E por isso que a gente olha aqui, a gente pensa, por que será bem-aventurado quem for misericordioso? Porque vai perder alguma coisa, né? Parece meio incoerente, parece meio surpreendente que Jesus diga que a misericórdia é uma bem-aventurança, né? Que os misericordiosos vão ser abençoados. Mas quando nós olhamos as outras bem-aventuranças que nós temos visto até agora, realmente não é surpreendente assim, porque são todos meio, parecem surpreendentes, né? Parecem, assim, extrapolar a nossa razão, aquilo que nós esperamos. Mas isso são as coisas de Deus. E misericórdia, ela, assim, talvez em situações da nossa vida, situações reais, né? Talvez ela vai ser complicada, porque como é que você consegue usar de misericórdia para com a pessoa
que te magoou profundamente? Como é que você consegue usar de misericórdia com alguém que te ofendeu injustamente? Né? Como que pode ser isso? Isso, às vezes, muitas vezes, é complicado para nós. Mas eu gostaria de imaginar aqui misericórdia como uma corrente com 6 elos. Corrente de 6 elos. E essa corrente ela vai ajudar, né, a gente a entender um pouco como sermos misericordiosos. Né? Tem um pastor que ele deu essa ideia, um pastor americano, né? Muito interessante essa ideia. Então, primeiro elo, a primeira argola da corrente, ela se chama dor. Dor porque não dá para mostrar misericórdia se não tiver havido alguma ofensa, se não estiver havido alguma injustiça. Então, dor é dor, existe dor. Usar misericórdia começa com dor, porque alguém foi magoado, alguém foi ofendido, né? Injustiçado. Se todos fossem bons e justos e gentis, né? A gente nem precisava usar de misericórdia com ninguém. Mas é justamente essa a questão. Começa com esse elo da dor. Um segundo elo é o elo do poder. Se alguém nos ofende, nos faz uma injustiça, a nossa tendência natural é revidar, né? É querer vingança, é querer dar o troco. Essa é a nossa atitude, assim, vamos dizer, natural. E se estiver em nosso poder fazer isso, dependendo da nosso estado, é capaz que a gente queira fazer mesmo. Mas, às vezes, nós não temos poder para fazer isso. Nós gostaríamos de dar o troco, mas não está em nossas mãos conseguir fazer isso. Então, falta em nós o poder de vingar, né? Então, quando a gente não tem isso, não dá para mostrar misericórdia, porque você já não vai poder se vingar mesmo da pessoa que te ofendeu, né? Então, como você vai mostrar misericórdia? Não é isso. Misericórdia é quando você tem esse poder de revidar. Seja jogar na cara dos ofensores, seja você botar lá coisa no Facebook, seja você revidar de algum jeito. Se você tem esse poder de revidar, né? Então, aí você pode usar de misericórdia. Você pode escolher ter misericórdia da pessoa que te ofendeu e que causou a injustiça para você, não revidando, perdoando, né? Concedendo o perdão para aquela pessoa que você acha que não merece. Uma terceira coisa, o terceiro elo, é o elo da verdade. Exatamente a questão. Se você acha que a pessoa mereça se machucar, a pessoa mereça receber uma lição, né? Será que nós deveríamos ser os agentes que vai dar essa lição na pessoa? Você acha, né? Realmente existe ali uma verdade, um fato de que é possível que a pessoa realmente mereça mesmo, realmente mereça uma lição. Mas será que nós deveríamos fazer isso? É um julgamento, é uma decisão que nós precisamos tomar. Ou será que nós vamos usar de misericórdia? Né? O que nós vamos fazer? Em alguns casos, por exemplo, quando é uma questão educativa, né? Você não vai vingar, não é isso. Mas vai ensinar como se faz, né? Por exemplo, uma criança, seu filho, sua filha, né? É preciso corrigir. Isso aí é outra coisa. A disciplina, correção, é outra coisa diferente. A misericórdia é quando alguém realmente
ali te ofende, te causa uma injustiça. É uma outra situação. Então, você vai se vingar, você vai querer retaliar, e isso estaria dentro do seu direito, algumas vezes, né? Muitas vezes estaria dentro do seu direito, mas será que você deveria fazer isso? Esse é o elo da verdade, né? Talvez até você tenha esse direito, mas deveria? Então, o quarto elo é o elo do amor. O amor também ele não cancela a verdade, controla a verdade. Em que sentido? Por causa do amor de Deus em nós, nós podemos mostrar misericórdia e não dar à pessoa que nos machuca o que ela merece. Nós podemos escolher fazer isso por causa do amor de Deus em nós. Né? Por causa desse amor de Deus que nos ama, que nos amou, nós podemos fazer a mesma coisa com a pessoa que nos ofendeu, com a pessoa que nos machucou, com a pessoa que nos magoou, né? Podemos fazer isso. Mas como, né? Como é que a gente vai fazer isso? Simplesmente vamos esquecer? Não. Como nós vamos fazer isso? O quinto elo é o elo da fé. O que nós vemos pela fé? Pela fé, nós deixamos o ofensor, né? E deixamos a ofensa, o ofensor e a ofensa nas mãos de Deus. Ele é que vai tomar conta da situação. Nós deixamos na mão dele, ao invés de nos vingarmos, e muitas vezes pode ser que nós tenhamos direito disso, mas nós deixamos na mão de Deus. Deixamos com Deus essa ação de qualquer vingança. Em Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19, diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, deixar com Deus para que Ele exerça a justiça dele, né? É assim que nós conseguimos não vingar, não retribuir, né, a ofensa. Nós deixamos com Deus, colocamos na mão de Deus. O que nós tiramos disso, né? O que resulta para nós? É o elo 6. Então, isso vai nos trazer crescimento espiritual, vai nos trazer amadurecimento. Quando nós exercemos essa misericórdia, quando nós deixamos que essa atitude no nosso coração tome conta. Em Filipenses capítulo 3, versículos 10, Filipenses 3, 10, nós vemos ali assim, declaração do apóstolo Paulo, né? Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Palavras do apóstolo Paulo. Bom, em geral, todos nós queremos ser participantes do poder da ressurreição de Jesus, né? É isso que nós queremos. Todos nós não queremos sofrer, queremos poder da ressurreição, né? Queremos conhecer a Cristo e ao poder da sua ressurreição. É isso que muitas vezes a gente enfatiza, né? Mas poucos querem conhecer na comunhão dos seus sofrimentos, né? Não é a nossa tendência querer ir para o sofrimento. Não é a nossa tendência querer compartilhar o sofrimento de alguém. Mas é isso o que nós precisamos, na verdade, né? Conhecê-lo na comunhão, a participação em seus sofrimentos.
quando a gente faz isso, a gente se parece mais com Jesus. Nós vamos ter um coração mais parecido com o coração de Deus. Quando nós fazemos isso, abraçamos o privilégio de estar com Deus, de ser filhos de Deus, mas também a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Né? Quando nós acatamos essa bem-aventurança, levamos a sério em nossas vidas. E se cada vez mais eu parecer com Cristo, então nós estamos no caminho certo, né? Esse é o nosso alvo, degrau a degrau, chegarmos à plenitude da, né, ali, né, conforme Efésios, né, a plenitude da imagem de Cristo, né? A plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo como pessoa, como cristão. Muito bem. E para tomar um exemplo, a gente pensa assim, puxa, mas o que é isso, né? É um sofrimento gratuito, né? Você perdoar alguém, você fazer algo assim, a gente sofrer. Por que isso, né? A gente tem que sofrer esse tipo de coisa. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que somente Deus ele pode pegar algo que deveria nos ferir e prejudicar e usar para o nosso bem e usar para a glória dele. É isso que Deus faz, ele transforma essa situação ruim para nós em algo bom. É Deus que faz isso, é ele que tem esse poder, né? Se a gente fosse ver lá, lembrar da história de José, por exemplo, em Gênesis, né? José foi alguém que os irmãos odiavam, os irmãos venderam a escravidão egípcia e disseram lá para o pai deles, né, que José tinha sido comido por um predador. Foi isso que os irmãos fizeram. Traíram, né? Nossa, o que eles fizeram com José? É quase como se tivessem... Só não mataram José porque um dos irmãos intercedeu. Mas o que eles fizeram com José foi muito injusto, né? Foi muito grave o que eles fizeram com José. E depois nós vemos ali a história de José. Ele teve vários eventos ali. Vários eventos infelizes, né? Porque ele podia até pensar, né? Puxa, acho que Deus está de perseguição, né? Comigo, porque ele foi acusado de tentar abusar da esposa de um político, foi preso por causa disso. Depois, ele ascendeu ao poder como governador do faraó. Depois de tudo, né, esclarecido. E teve uma fome na terra ali de Canaã, a terra natal, levou os próprios irmãos que venderam José à escravidão para chegar diante dele, né, na presença dele. José, assim, resumidamente, né, teve vários eventos fortes na sua vida. Teve que lidar com várias situações ali. Mas ele nunca se esqueceu de Deus. Nunca se esqueceu de usar de misericórdia. Por quê? Nós vemos aqui, naquele momento em que seus irmãos estavam diante dele, eles estavam na mira de José. Um estalar de dedos, José podia mandar todos os guardas matarem, acabarem com os irmãos. José podia se vingar dos irmãos ali, botar eles como escravos, podia fazer o que ele quisesse. Ele era o segundo depois de Faraó, né? Então, ele tinha poder na mão dele, nas mãos dele, de fazer o que ele queria, e se ele fizesse, seria até justificável, né? Seria até razoável a vingança contra o mal que os irmãos fizeram para ele. Mas o que ele fez, né? Gênesis 50,
versículo 20, José, ele tem um esclarecimento que vem de Deus, e ele declarou para os irmãos: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Depois, se a gente continuar a leitura, diz que José consolou os irmãos, né, para que os irmãos não ficassem com medo, os irmãos ficassem tranquilos. José consolou o coração dos seus irmãos. Realmente, ele usou de misericórdia. Ele compreendeu que aquela situação era uma situação que Deus havia transformado em bem, né, para todos. E os seus irmãos receberam essa misericórdia de José, né? Eles não ficaram, não recusaram, não não se afastaram de José. Eles receberam realmente, eles se arrependeram realmente, né? Eles estavam arrependidos e foram perdoados. Aceitaram o perdão, aceitaram a misericórdia de José, e então a família toda foi reunida de novo, né? Houve alegria ali para a família de José. E eles foram todos para o Egito, viveram muito bem. José foi misericordioso com seus irmãos, eles receberam e foram abençoados. Quando a gente mostra misericórdia, a opção de receber a misericórdia é de quem recebe, né? É de quem nos machucou. Depende da pessoa só. A gente faz a nossa parte. Receber essa misericórdia, realmente reconciliar, isso depende da pessoa, né? A nossa parte nós estamos fazendo. É da mesma maneira, Deus, ele ofereceu a misericórdia dele para todos nós que decidíssemos receber. Infelizmente, nem todos querem receber essa misericórdia de Deus. Por isso, nem todo mundo vai receber a misericórdia de Deus. Deus ofereceu para todos, através de Jesus. Deus ofereceu misericórdia para todos. Mas quem vai receber realmente são aqueles que creram, né? Aqueles que receberam essa misericórdia. Quem não quiser, tem opção de não querer. Também não vai receber essa misericórdia de Deus, né? Essa misericórdia é para aqueles que querem receber. E quando a gente escolhe demonstrar misericórdia para outras pessoas, é a mesma coisa. A pessoa vai escolher, né? Nós escolhemos usar de misericórdia. E a pessoa, ofensora, vai escolher se ela vai receber essa misericórdia ou não. É com ela e Deus. Muito bem. Até aqui, nós vemos exaustivamente, quase, né? Misericórdia, o que é isso? Como nós podemos exercer essa misericórdia? Mas a misericórdia, essa palavra, ela tem um outro significado também. E esse significado é compaixão por alguém que sofre, compaixão por alguém que está em necessidade. Isso também é misericórdia, né? Pessoas que estão passando necessidade, não importa se a pessoa mereça passar a necessidade, não importa se a pessoa mereça sofrer, mas a misericórdia tem essa conotação de compaixão por essas pessoas que estão em necessidade, né? Compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. Então, simpatia para com quem precisa. E a gente, misericórdia é oferecida sem querer um troco, né? Sem querer algo de volta. Quando a gente fala de misericórdia no reino de Deus, essa misericórdia é um ato doador, né? Não é um ato tomador, é um ato doador. E quem doa, doa espontaneamente, sem esperar nada em troca.
Então, misericórdia é isso, né? Nós doamos, não estamos esperando nada, apenas nós doamos a misericórdia. Se alguém vai receber, se alguém vai querer retribuir, isso é outros 500, é outra coisa, né? É com a pessoa, mas a nossa parte é essa de fazer essa doação misericordiosa espontaneamente. E a gente precisa sempre, né, um coração misericordioso também vai olhar essa parte, né, essa questão material, questão financeira, também olha, né, a pessoa que está em necessidade, que está em sofrimento. Por isso, a palavra, bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Se a gente for impiedoso, né, retornando, né, se a gente for impiedoso com o pecado dos outros, se a gente for aquele que acusa e condena o pecado dos outros, talvez, provavelmente, o que acontece é que nós mesmos não nos arrependemos dos nossos pecados. Não percebemos que nós também somos tão pecadores. Quando nós percebemos que nós somos pecadores, quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados, quando nós somos perdoados, né, nós percebemos o perdão de Deus em nossas vidas, nós vamos ter misericórdia com o pecado dos outros também. Disciplina e correção, isso é outra coisa, né? Isso é necessário. Mas nós não vamos olhar tão impiedosamente em relação ao pecado dos outros. A gente vai se colocar na mesma posição. Todo mundo é pecador e nós também. Todas as pessoas são tão pecadoras quanto nós. Nós somos tão pecadores quanto outras pessoas. Por isso a gente pode, né, andar e exercer misericórdia. Perdoar é para quem foi perdoado. Mostrar misericórdia para quem recebeu misericórdia. Nós recebemos o maior perdão já que veio de Deus através de Cristo. Recebemos a maior misericórdia já através de Jesus. Por que nós não podemos exercer misericórdia para com o nosso próximo, né? É uma questão, assim, de coerência. Então, a gente precisa entender que muitas vezes o mundo acha que a vingança ela é um direito, ou às vezes é satisfatória, mas o Filho de Deus, nós, filhos de Deus, achamos repugnante a ideia de vingança, né? Essa vingança pertence a Deus. Nós podemos mostrar misericordiosa, podemos mostrar misericórdia, né? E por que nós ganhamos misericórdia? Podemos perdoar porque nós já ganhamos o perdão. Não é que nós vamos ser perdoados porque nós perdoamos alguém, né? Porque já fomos perdoados. Agora, chega uma certa altura em que Deus fala, se vocês não perdoarem, os seus pecados não serão perdoados também. Por quê? Porque vocês já receberam perdão. Então, vocês devem perdoar. Agora, se vocês continuam sem perdoar, né? Então, também não vai ser, vão ficar sem perdão, né? É isso que nós vemos ali no texto, junto à oração do Pai Nosso. A gente deve perdoar tantas vezes quantas forem pedidas perdão. Para a gente concluir, então, misericórdia não é simplesmente a gente ignorar o pecado, não é simplesmente ignorar a justiça, não é nada disso. Jesus nunca fez isso, ele nunca ignorou a injustiça, nunca ignorou a verdade, né? Nunca ignorou também o pecado, mas sempre ele mostrou misericórdia.
A misericórdia não esconde a verdade. O que Jesus fez foi pagar o preço por causa das injustiças e do pecado. O mundo tem uma ideia de misericórdia talvez meio torcida. Por quê? Né? O máximo que você vê ali é o mundo falar assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou te demonstrar misericórdia agora, mas depois você fica me devendo também. Você fica me devendo uma misericórdia, vai e volta, né? É assim, em geral, que o mundo faz. Isso é melhor do que nada, né? Mas fica muito, muito aquém, mais embaixo do que Deus espera de nós, do que a misericórdia que Jesus está falando, né? Ele não está dizendo para a gente ignorar o pecado, nem ignorar a ofensa, mas para a gente suspender a sentença, né? Suspender o julgamento, para nós pagarmos esse preço. Ele quer que a gente use de misericórdia, porque nós recebemos misericórdia. Que a gente use de compaixão, porque nós recebemos compaixão. Que a gente perdoe, porque nós fomos perdoados. Não fazer isso de maneira como que legal, né? Porque é meu dever. Não, espontaneamente. Alguém que foi muito perdoado, né? É alguém que vai perdoar. Espontaneamente vai perdoar. Então, será que nós estamos sendo misericordiosos? É uma pergunta que fica, né? Será que em nossa vida existem pessoas que nós achamos que não mereçam perdão? Pessoas que não mereçam misericórdia de jeito nenhum? Será que em nossas vidas temos pessoas que nos ofenderam de tal maneira que nós não queremos perdoar nem pensar nisso? Quero que cada um pense na sua vida, neste momento. Quero que você coloque diante de Deus. Realmente isso não tem nada de fácil, não. Mas pela fé nós podemos fazer isso. Deixar esse acerto com Deus. Deixar qualquer coisa que precise, né, de vingança, de troca, isso aí vamos deixar com Deus. Ele faz a justiça. Quanto a nós, o que Deus quer de nós é que nós usemos de misericórdia, porque nós recebemos tanta misericórdia da parte dele. Vamos orar, vamos ter alguns momentos, eu quero que você olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, olhe para a sua situação, veja ali, você com Deus, busque a Deus, clame ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, Tu que conheces a cada um de nós, ó Deus, Tu sabes o que se passa em nosso coração, o que se passa em nossa vida. Neste mundo é impossível não sermos feridos, impossível não nos sentirmos magoados, impossível nós não sermos injustiçados. Nós somos, porque o pecado existe, o pecado está ao nosso redor. Inclusive, nós mesmos somos pecadores, muitas vezes nós mesmos causamos injustiça, nós mesmos ofendemos, nós mesmos causamos ferimento em outras pessoas. Por isso, ó Deus, nesta manhã nós queremos te pedir perdão pelas nossas ofensas. Da mesma maneira em que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nós queremos, ó Deus, ser pessoas que usam de misericórdia. E para isso, Deus, nós
precisamos que o Senhor nos encha, ó Deus, a nossa vida com a tua presença. Precisamos que o Senhor, ó Deus, coloque essa atitude em nossos corações. Que o Senhor transforme a cada dia a nossa vida. Nós vamos crescendo com isso. Que possamos, ó Deus, tomar a decisão de usar de misericórdia com o nosso próximo. Em todos os sentidos. Perdão, mas também compaixão por aqueles que passam necessidade, que passam por sofrimento. Ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos nossas vidas e nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.